Bom dia, traders! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Gol do Dia. Hoje, terça-feira, dia 24/2, a semana começa com sinais mistos lá fora e tem bastante coisa para a gente monitorar. A China voltou do seu feriado do ano lunar depois de 10 dias fechado, comprando bastante minério, dando um fôlego nas commodities e abrindo a janela positiva para o índice Bovespa no Brasil. Na Ásia, o setor de tecnologia e semicondutores lideram as altas. Samsung e a TSMC renovando máximas históricas, surfando todo esse fluxo de inteligência artificial. Com isso, os futuros do S&P 500 operam também em leve alta, tentando se recuperar das quedas recentes, depois do relatório do apocalipse que nós tivemos na divulgação ontem pela Cetrine. O alívio tem limite, dando um refúgio para os touros, né? Dando um fôlego para os touros, ok? Nos Estados Unidos, as novas tarifas de 15% entram em vigor e a inflação segue pressionando por lá. O Estado da União acontece hoje à noite e o mercado segue de olho em cada palavra do que vai ser dito nesta reunião. A geopolítica segue, então, de olho no radar com as tensões lá no Irã, no Oriente Médio, envolvendo, né, toda essa questão geopolítica e sem solução. Vale lembrar que o Irã tem uma reunião marcada até quinta-feira com os Estados Unidos, ok? No lado dos ativos das commodities, nós temos ouro e prata tentando se recuperar juntamente com o BTC, que opera perto dos $63 mil, suavizando o apetite por risco, né? E um pouco mais de risco no radar, né? Então, bastante volatilidade nos mercados, resumindo, ok? Já no Brasil, a arrecadação, hoje tem arrecadação da Receita e balanço do GPA. Depois do fechamento, completam todo o dia da agenda de hoje, ok? É um mercado dividido, um suporte vindo da Ásia, de um lado, e as tarifações, juros, geopolítica do outro, ok? Vamos acompanhar tudo isso aqui comigo, trader. Vamos então ao nosso programa Gol do Dia e eu já convido você, se é novo aqui, se inscreve nesse canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa aqui Gol do Dia e eu já quero, antes da gente iniciar, meus amigos, eu quero já fazer um convite especial aqui para vocês, tá? Vamos lá então. Bom, pessoal, hoje, terça-feira, dia 24/2, tem uma aula especial aqui comigo, que é Day Trade para iniciantes, tá? Então, como é que vai ser, pessoal? Como que você pode utilizar a inteligência artificial, esse hype da inteligência artificial, ao seu favor antes de operar? Aula gratuita, aula fechada, onde você pode ligar sua câmera, seu áudio e falar ao vivo comigo. Vai ser às 8 horas da noite hoje, tá? Só que, lembrando, você precisa fazer a sua inscrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever, já garantir sua vaga e o link vem por e-mail. Vai ser via plataforma Zoom, ok? Então, bem legal, aula gratuita, melhor ainda, né? E você aprende aí junto comigo, ok? Então, não perde tempo, corre lá e se inscreve, já garante a sua vaga, certo? É hoje às 8 horas da noite. Bom, pessoal, vamos aqui às manchetes que nós temos, né? Deixa eu ajustar minha telinha aqui. Bom, então é o seguinte, vamos aqui, ó. O comércio está muito baseado nas incertezas, né? As tarifações estão de volta e a política comercial dos Estados Unidos em 2026 não é tão drástica, né, quanto 2025, mas lembra, né, a semelhança acaba lembrando um ano de incerteza, né? Então, você pode perceber que quando tem incerteza, as commodities como o ouro acaba disparando, né? Ouro é um dos refúgios de proteção em um mercado incerto. Bom, a Home Depot superou as expectativas do quarto trimestre e os clientes reduziram os gastos, né? Vale lembrar que eles têm balanço hoje dela no fechamento de mercado, tá? Tem balanço amanhã da Nvidia também, tá, pessoal? Tá? Depois eu comento um pouquinho aqui com vocês no gráfico da Nvidia. A Casa Branca se apressa para aumentar a tarifa global em 15%. Hoje começou 10% e eles se apressam para botar em vigor os 15%, tá? E as incertezas é se essas tarifações vão aumentar ainda mais, ok? E isso deixa o mercado enlouquecido, tá? Os investidores estão otimistas em um declínio, enxergam sinais de esperança com esse aumento do pessimismo, tá?
Bom, os futuros do S&P 500 seguem subindo em leve queda em 0,13% positivo, Dow Jones 0,23% e Nasdaq 0,20%. O índice do medo, o VIX, segue controlado, caindo em 0,67% e o Dow reduzindo aí em negativo 0,56%, né? Reduzindo aí realização de lucro depois das altas fortes, né? A gente vai analisar o gráfico também. Certo. Bom, teve o relatório da Cetrine, é uma empresa que disse, pessoal, o bom das IAs é o relatório do Apocalipse, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, relatório Apocalipse. Só para comentar com vocês, pessoal. Disse que é o relatório do juízo final. Não. Depois eu mostro para vocês. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Eles estão falando isso como o dia da morte, né? Então, em relação às IAs que podem dominar até 2028 e deixar as pessoas sem empregos em todos os setores, tá? E aí, enfim, preocupou bastante os mercados ontem, acabou derrubando todos os mercados por conta de que as pessoas não vão ter receitas, não vão poder pagar as despesas, aluguéis, e isso foi um pouco mais preocupante, tá? Ok? Bom, vamos acompanhando esses detalhes, né? Os desdobramentos, a gente vê esperanças no fim do túnel, né? Hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro, a gente teve notícias na zona do euro. Exatamente daqui a pouquinho a gente tem notícia no México, né? E vale lembrar que no México tá com aquele caos, né? Com El Mecho, né? Que ele foi morto, né? Um narcoterrorismo, né? Em relação a esses ataques de lá, então gerou um caos no país todo, né? Aeroportos, cidades, trânsito e tudo mais, é um caos por lá, né? No México. E a moeda do México, o peso mexicano caiu 1%, tá? Notícia na China, de estrangeiro, baixo impacto. Vamos ver os importantes. Hoje tem o ADP dos Estados Unidos, ó, daqui a 54 minutos. ADP, notícia 12 estrelas, média volatilidade nos mercados. Tem confiança do consumidor FGV no Brasil, às 11 horas. Nos Estados Unidos, preços de imóveis do S&P 500, duas estrelas, médio impacto nos mercados. Tem discurso de Rafael Bostic, membro do Federal Reserve, também no mesmo horário, às 11 horas. Notícia 2 estrelas, médio impacto, tá? Vamos ver aqui qual a notícia mais importante aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, índice de manufatura do Fed. Confiança do consumidor dos Estados Unidos. Aqui, ó, notícia 3 estrelas, tá? Notícia 3 estrelas, hoje às 12 horas, tá? Essa aqui é a notícia mais importante da manhã. Embora a gente tenha algumas notícias aí às 11 horas, um pouquinho antes aí, nesse horário, né? Vai ter algumas movimentações, mas o mais importante vai ser às 12 horas, que vai agitar bastante os mercados, né? Ainda eles estão com aquele horário de verão por lá, né? Daqui uns dias acaba mudando, tá, pessoal? Acho que agora em março acaba mudando já. Certo, meus amigos? O horário de verão dos Estados Unidos, né? Hoje abre 11h30, né? Quando ter a mudança de horário, daí volta para as 10h30, né? No horário normal que a gente está acostumado, certo? Às 13 horas tem discurso de Tumini, membro do Conselho Fiscal do Banco Central, às 13 horas, relacionado ao euro. Às 14h45, 1h40 depois, Christine Lagarde, ó, dando seu discurso hoje. Parece que foi reprorrogado o discurso dela, 14h45 para hoje, ok? Leilão de juros americano, às 15 horas, dos 2 anos, as prévias. Como que os Estados Unidos está com os juros a 2 anos futuros, né? Estoque de petróleo bruto, finalzinho da tarde. Tem discurso de mais um membro do FOM, discurso de Collins. Então, ó, 17h15, 17h20, bastante movimentação aqui dos Fed Boys, né? Mas esses discursos aqui é de baixo impacto, tá? Acho que o mais importante seria do estoque de petróleo. Aqui a notícia às 12 horas, né? 3 estrelas, ok? E depois aqui, deixa eu ver. Daí leilão de juros às 15 horas, né? Para a zona do euro, para quem gosta de operar EURUSD, fica de olho também no discurso desses dois aqui, né? Do Conselho Fiscal do Banco Central Europeu e da Presidente do Banco Central Europeu, às 13 horas e às 14h45, tá? À noite, pessoal, a gente tem PIB em Singapura, uma prévia, mais baixo impacto aqui, SGD. Tem Japão, deixa eu ver, mais importante vai ser Austrália, ó, às 9h30, 21h30, tá? Vai ter obras de construção, o CPI por lá, que é o IPC, núcleo de inflação. E às 11 horas, aqui ó, pessoal, às 11 horas tem discurso do presidente dos Estados Unidos. Isso que vai ser importante, dependendo das falas dele, hoje às 11, né, vai ser, no horário do Brasil, vai ser tipo umas 9, 8 da noite, 8h30 mais ou menos, dependendo do estado que ele esteja por lá, né? Então, é por causa do fuso, né? Então,
dependendo do que ele falar, pessoal, vai agitar bastante os mercados. Esperamos um otimismo, né? Mas, quando se trata de incerteza, a gente tá vendo o caos aí nos mercados, né? Ok? Mas assim, ó, pessoal, lembra com bons olhos, se você não operou e tá de fora, espere para comprar barato. É uma oportunidade, entendeu? Somos trader, pessoal. Compramos na baixa e vendemos na alta, certo? Então, às 11 horas, tem notícia importante para quem opera nos mercados internacionais, certo? Bom, vamos aqui, pessoal, continuando aqui nos gráficos aqui, vamos dar uma olhadinha como estão os mercados e as oportunidades que nós temos aí para as próximas horas. Bom, então é o seguinte, o S&P 500, o principal índice americano, segue em leve queda aqui no time frame de 1 hora, tá? Nós estamos ainda abaixo da nossa média de 200 períodos aqui, tá? Nossa médiazinha de 200 períodos. Seguimos numa tendência de queda, né? Recuperou nessa região de orders blocks aqui, né? Uma região onde ele está tentando fazer um fundo ascendente, tá? Se ele não perder essa estrutura aqui, ó, pessoal, não perder essa mínima, essa estrutura de leve alto que ele está fazendo, tá? O que vai acontecer, meus amigos? Tá? Não perdendo essa estrutura aqui de alta, a gente tem uma região de order block aqui, né? Uma região onde tem bastante compradores segurando. Então, a gente conseguindo se manter daqui para cima e buscando esta máxima aqui, ó, tá? Uma máximazinha de curto prazo, pessoal, a gente vai buscar um rompimento, vai dar um rally e vai seguir no movimento de alta, tá? Caso a gente consiga romper esta máxima aqui, tá? Então, é importante ficar de olho nessa movimentação. Ah, Fabrício, e se ele perder essa estrutura? Se ele perder essa estrutura da mínima aqui para baixo, pessoal, vai flertar aqui na região de order block, vai segurar um pouquinho, porque ele não vai romper direto, a não ser que a gente tenha alguma notícia importante, algum volume forte, daí, ok, tá? E, ó, fica de olho também que vai dar cruzamento também já, ó, vai dar um cruzamento, né? Só que, né, se você parar para pensar, os cruzamentos aqui no time frame de 1 hora, eles estão no cenário lateral, né? Cenário lateral é cruza, descruza, cruza, descruza, né? Olha só quanto cruzamento aqui, né? Se bem que para 5 minutos, talvez você consiga pegar um ralizinho, né? Vamos ver no 15 minutos. 15 minutos está abaixo da média de 200 períodos, né? Cruzando para baixo já. Nos 5 minutos já deve ter cruzado. Então, ó, já cruzou também. Ó, quando o mercado tá assim também, a gente está no cenário lateral, mas 5 minutos e 15 dá um scalp, uma operação mais rápida de curto prazo na venda, né? Mas tome cuidado, que como o mercado está nesse cenário de incerteza e lateral, tá? Existe a grande chance dele fazer um repiquezinho aqui de queda e depois voltar a subir, tá? Ok? Então tem que ser meio que rápido aqui, né? Scalps rápido. Dow Jones e S&P 500, ou Dow Jones e Nasdaq, perdão, mesmo gráfico, estão bem semelhantes aqui. Até o Nasdaq tá até melhor, ó. O rompimento aqui, um sinalzinho de alta tá melhor aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos mercados asiáticos, índice Nikkei. Índice Nikkei subiu, disparou forte, né? Cruzamento de compra aqui no índice Nikkei, depois do Banco do Japão, às 3 da manhã, dizer que pode subir os juros, ok? Então, a bolsa não foi muito negativa em relação a essa notícia e ignorou tudo e foi um movimento de alta, máxima histórica da semana aqui, ó, tá? Agora a gente possivelmente fique nesse range aqui trabalhando, né? No índice Nikkei, porque os mercados seguem lá fechados, pouca liquidez, né? E até, por sinal, pode fazer uma correçãozinha, né? Desse movimento de alta que nós tivemos na madrugada, tá? Ok? Mas fica de olho nesse rally aqui que ele pode romper e chegar em máximas de novo e renovar a nova máxima aqui, né? No índice Nikkei. Na China, com o calendário lunar aí voltando, né? Seguiu em queda, né? O índice chinês aqui, o HK50, caiu com força, subiu um pouquinho e, ó, despencou. Região de order block aqui, pessoal, se perder essa mínima da semana, essa região de order block, os índices chineses vai despencar, tá? Continua o movimento de queda, tá? É importante a gente acompanhar isso aqui, porque nessa região, pessoal, se a gente conseguir pelo menos se lateralizar, ele sustentou, né? Tá fazendo uma consolidação, tá carregando aqui esse movimento de queda. Aí ele sustentou esse movimento aqui de ter continuidade, né? Desse movimento aqui de queda forte, né? E aí, sustentando no mercado lateral, né, é um bom sinal dele fazer uma reversão, né? Então, para quem gosta do HK50, à noite nos mercados asiáticos. Bom, pessoal, amanhã tem NVIDIA divulgando o seu balanço, tá? Comentei ontem para vocês, na semana passada, os preços mais baratos da NVIDIA é a oportunidade, tá? Porque o balanço vai vir bom. Então, ó, ontem, no caso, já abriu em alta, fez esse movimento de alta, pullback, ó, bateu na média aqui de 200 períodos e foi embora, tá? Então, tá fazendo movimentos ascendentes aqui. Então, cada fundo ascendente acho que vale a pena, porque amanhã tem o balanço da NVIDIA. Ó, e hoje nós temos aqui uma resistência aqui, ó,
que pode ser testada, né, ó. Testou uma vez, 2, 3, 4, ó. De 5 a 6 vezes, grande chance de romper essa resistência aqui, tá? E fazendo uma leve estrutura de alta aqui também, ó. Funilamento de um triângulo aqui, ó. Se a gente projetar esse triângulo para cima aqui, ó, vai lá para cima, né? Se vier com o balanço ainda, projetando o balanço, vai ser bom, ok? Tesla, vamos dar uma olhadinha na Tesla. Tesla tá barato, ó. Fechou em alta ontem, ó. Quer dizer, fechou em queda, mas recuperou no fechamento de mercado, né? Essa região na Tesla, pessoal, aqui, ó, é outra oportunidade também de comprar barato, tá? Nessa região dos 390, preço da ação. Então tá bom também, ó. E se a gente tá num time frame de 1 hora, ó, outro fundo duplo aqui, ó, padrão de reversão. Deixa eu ver aqui no 4 horas, ó. 4 horas, outro fundinho duplo aí também. Outro padrão que possa reverter esse movimento agora de baixa para alta, tá? Nas ações da Tesla. Commodities, vamos para commodities? Petróleo Brent. Ih, petróleo Brent fazendo topo duplo aqui, ó. 4 horas, olha que baita movimento de reversão aqui, ó. Toma cuidado também, tá, ó. Petróleo Brent aqui, ó. Se romper a linha do pescoço, que é a linha da neckline, rompendo essa linha aqui do 71,16, toma cuidado que vai despencar as commodities no petróleo Brent depois dessa movimentação de alta, né? Ok? Certo? Então, as oportunidades na mesa, certo? Deixa eu olhar em 1 hora, 5 minutos, deixa eu ver aqui, 5 minutos, tá abaixo da média, tendência de queda, 15 minutos também, aqui, ó, tanto 15 minutos quanto 5, qualquer movimento aqui nas médias, aqui com o cruzamento, se bem que ele já deu um sinal de venda aqui, né, ó, rompendo aqui o nosso buy aqui, ó, tá, mas assim, se você quiser entrar, né, espera um toque nas médias, espera ele fazer um cruzamento, fazer aquele pivôzinho, né, aquele famoso pivô de baixa, né, que ele sobe, faz um pivôzinho, né, no rompimento, por exemplo, aqui, um exemplo, né, você pode ter uma entrada mais assertiva, né, então, fica de olho, né, porque o petróleo vai dar essa condição aí também, para quem gosta de commodities. Vamos aqui para a dominância do dólar, e o dólar disparando no mundo todo, voltando com a sua força, né? Eu comentei na semana passada, comentei com alguns alunos também, né? O que acontece, pessoal? O dólar é dólar, né? Então eu sempre falo, pessoal, quando o dólar tá caindo, desconfia, né? É uma jogada, pessoal, para pegar aqui os compradores, né? Os vendedores acabam fazendo aquela violinada para pegar stop dos compradores e depois, ó, vem com força, né? Aí pega teu stop aqui, pega teu stop aqui, aqui, fez uma limpa, né? E agora foi embora. Então, toma cuidado, né? Porque eu sempre penso que com o Smart Money sempre faz essa violinada e depois faz o movimento ali oposto, né, da violinada, né? Se fosse para cima seria o inverso, né? No caso que foi para baixo. Então fez vários choques aqui, pessoal, né? Padrões de reversão, né? E aí a gente aproveita esse movimento. Inclusive foi a mínima da semana aqui no dólar, né? Na semana passada. Agora o dólar ganhando força no mundo todo, né? Vamos aqui, então, só para fechar essa parte do dólar, se o dólar está mais forte, desvaloriza o euro. Ganha força nas moedas do dólar, né? Você vai ver as oportunidades que teve no dólar ien, que eu comentei também há alguns dias atrás. Tem EURUSD, tem GBP, Libra, ok? Vamos antes aqui dar uma olhadinha no ouro, o SHAU USD. Ó, o SHAU, pessoal, aqui tem um ponto importante, tá? O SHAU eu queria comentar com vocês, tá? O SHAU é o seguinte, também tem outro padrão aqui, ó. No time frame de 1 hora, a gente tem, depois de um movimento de alta, a gente tem um padrão de oco, que é um padrão de reversão. Ombro, ombro, cabeça, cabeça e o ombrinho de novo. Não precisa ser tão exato, tá? Mas é o chamado oco, padrão de reversão de alta para baixa, tá? No ouro, pessoal, se ele romper essa região aqui da neckline, e inclusive tem uma região de order block aqui que vai ter um pouquinho de dificuldade de romper essa região, tá? Por aqui, a gente começa a fazer uma reversão um pouco mais forte no SHAU, tá? E eu vejo uma possível reversão com o cenário resfriando esse cenário no Oriente Médio, um possível acordo, né? Se sair, isso aqui vai confirmar e vai despencar, né? Vai fazer a realização, né? Como a gente teve tensões nos mercados, disparou, né? Agora, com a questão de um resfriamento e um possível acordo, a gente pode ter essa confirmação rompendo essa linha dos 5,140 mais ou menos, 5,120 ali no máximo, e ainda aproveitar uma confirmação de venda, né? Aproveitando esse movimento. Se você é um pouco mais agressivo, exatamente agora no time frame de 1 hora, acabou de cruzar, né? Ok? Cruzamento de venda também. No 15 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 15 minutos não perdeu média de tendência ainda de 200 períodos. Nos 5 minutos, já perdeu, né? O ideal é perder a de 15, pelo menos, né? De 15 e 5, né? Para quando você quer fazer scalps, né? Embora em 1 hora já cruzou também, tá? Cruzamento de venda.
beleza? Mas eu esperaria o rompimento aqui, porque a média de 200 períodos ela é forte, né, pessoal? Ok? Certo? Agora, se você conseguiu aproveitar o movimento antes disso, por exemplo, quando foi aqui, ó, mais ou menos, né, quando deu um céu aqui, quando deu um céu aqui, pessoal, você já surfou esse movimentinho, levou um calorzinho, mas, ó, já pegou saída aqui, né? Ok? Então, é bom ficar de olho e é bom entender o setup com as médias, né? Com todo o método aqui vai te ajudar, ok? Essa semana vai subir uma aula com setup completo aqui na Easy Markets sobre tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês. Vamos para o mercado de BTC. O mercado do BTC, pessoal, não estou comentando muito porque a gente é cancelado quando a gente fala essas palavras, né, corretamente. Então, o mercado do BTC, pessoal, o mercado digital, vamos falar assim, a gente percebe uma tendência de queda clara, né? É preocupante se ele perder essas mínimas aqui, pessoal. É preocupante porque ele tem um suporte lá no 58, tá? Um suporte mais importante aqui, ó, 58. Deixa eu... 58 mil, tá? Vou fazer de novo aqui. 58 mil. Então, se perder essa região de mínima aqui, 62, mais ou menos, ele vai buscar 60 e a próxima parada é 58, tá? Agora, quando a gente percebe de que um movimento da queda começou a perder força, é quando ele começa a lateralizar, tipo esse movimento aqui, ó, começou a fazer lateralização. Isso já é um ponto bem positivo de parada nos mercados, mas o Bitcoin ainda deixa sinais de fraqueza, sinais ainda na compra, né? Não tem muito apetite por risco, né? Dos compradores, né? Então, o Bitcoin acho que a gente precisa acompanhar e com ele ficando em preços mais baratos, vale a pena você aproveitar comprando barato, tá? É as oportunidades. Se você pegar um ano atrás, em abril, pessoal, olha só, vou pegar aqui, ó, em abril do ano passado, olha só, abril, deixa eu ver, abril do ano passado ele chegou aqui, ó, em março, abril, ele chegou a 75, ó. Lógico, agora com essas tarifações, o cenário mais incerto, caiu um pouco mais, né? Olha só, chegando a 63. Ó, tem um suporte que não estava comentando com vocês aqui, ó, nessa região, tá? Que pode segurar um pouquinho entre essa região aqui dos 62 até 58, tá? Se perder 58, pessoal, aí tá feita a caca, né? Aí é ladeira abaixo e, enfim, a gente vai ficar infinitamente em queda por enquanto, né? Se ele perder esse suporte, mas a gente acredita que esse suporte aqui é o suporte mais forte dele, inclusive ele ficou quase um ano aqui, né, nessa lateralização desse cenário, então a gente espera que ele pelo menos segure nessa movimentação aqui, tá? Repita esse mesmo padrão, né? Ok? Só se acontecer uma catástrofe mesmo, né? Aí realmente a gente acaba, enfim, caindo com mais força, né? A gente fala assim, nos mercados tem o primeiro princípio da inércia, né? Sobe para cair com mais força, ok? Todos os mercados são assim. Esse é o primeiro princípio da física dos mercados, ok? Certo? Mas a gente vai acompanhando aqui. Esperamos esse ponto de parada agora, né? Seria, depois de, enfim, dias, semanas, meses de queda, né? Pelo menos um alívio para os touros que estão quase infartando, ok? Certo, meus amigos? Vamos aqui para os pares cambiais, que o meu tempo está acabando. Euro JPY, olha só, Euro JPY valorizando perante a moeda do Japão. Deixa eu pegar aqui isso durante semanas. Vamos ver aqui no time frame de uma hora. A tendência vigente é alta, né? Olha só, recuperou aqui, saindo da lateralização. Eu comentei desse movimento, né? Inclusive, se você pegar aqui, ó, a projeção aqui, ó, do retângulo da lateralização e projetar aqui, ó, tá? É mágica, Fabrício? Não, é técnica. É técnica, não é mágica. Então, assim, ó, se você estiver estudando isso daqui, eu comentei, né, nas últimas semanas que ele poderia, sim, buscar a projeção desse retângulo, né? E, ó, ele fez um boss de continuidade, então agora ele vai fazer repique, né? Buscar fazer um fundo por aqui e ainda pode continuar esse movimento para cima aqui no euro e ien, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, NZD, dólar, deixa eu ver, a moeda da Nova Zelândia perdendo força, ó, o dólar mais forte, pessoal. Ó, o NZD, ele rompeu as mínimas aqui, tá? Com força. Vai buscar essa outra mínima aqui, tá, pessoal? Tem uma grande chance dele romper, né, com pullback, buscar essa mínima da semana e ainda buscar aqui, ó, aqui embaixo, tá? Esse suporte no 59, tá? É o que eu vejo para a moeda da Nova Zelândia frente ao dólar, que o dólar tá mais forte, tá? EURUSD. EURUSD em queda,
tá? Dólar mais forte também, EURUSD, ó, vai romper essa mínima aqui, tá? Olha o padrãozinho que ele tá fazendo aqui, ó, bim, 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 pimba, 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 vai fazer pivô aqui, ó, tá? Eu vou colocar do lado para não ocultar o nosso candle aqui, ó, tá? E vai vir para romper essa mínima também, tá? Tem um baita suporte aqui, ó, bem aqui, que é a mínima, né? E rompendo aqui, pessoal, a gente busca essa mínima da semana também, tá? Aí se perder essa mínima da semana, já testou uma, duas e vai pela terceira vez. Se perder aqui, aí acelera o movimento, né? Eu imagino que ele vai buscar, tá, pessoal? Vai buscar lá para baixo do 1.17 aqui, ó, essa regiãozinha aqui, tá? Ok? Alvos aí na semana, certo? O dólar e ien, não preciso nem falar, né, pessoal? Comentei várias semanas que a gente estava lateral. Quem me acompanhou, né, viu, a gente traçou Fibonacci aqui, foi bem legal, né, os estudos. Até compartilhei no perfil oficial da Easy Markets, né? Demorou um pouquinho, né? Ele pegou aqui os primeiros alvos aqui nos 50% de projeção e agora disparou, né, com a moeda do Japão lá, fortalecendo nessa madrugada, né? Região de order block vai segurar um pouquinho agora, né? Lateralizar, para daí a gente sentir ainda se vai fazer fundo para cima, né? Ver os sinais aqui. Libra britânica, vamos ver aqui. Libra, olha a Libra aqui também. Libra em queda, né? A Libra é a mesma coisa do euro, ó. Vai buscar essa mínima aqui, tá em queda, tá? Vai romper o buy aqui, ó, pessoal. Rompendo o buy aqui, ó. Acelera mais, vai dar um sell, né? Acelera mais o movimento de queda aqui também, tá? Beleza? Certo? Peso mexicano, para quem opera no México, né? Recuperou um pouquinho, né? Aqui estava em queda, já recuperou tudo, ó, bem volátil. Vamos ver aqui mini índice, o mini dólar no Brasil, a gente percebe hoje um movimento de recuperação, tá? Movimento de recuperação pro dólar aí, né? Dá um sossego aqui no Brasil, né? O dólar mais forte, então valorizar frente à moeda do real, ok? Já no mini índice, o mini índice abrindo em alta aqui, né? Chegando aos 194. Pessoal, pelo movimento ele pode testar essa máxima aqui, tá? Que é a máxima do mini índice, né? Alta histórica, né? Mas tome cuidado, pessoal, estamos em máxima, né? Então, tá muito próximo logo da gente fazer uma reversão aqui no nosso índice Ibovespa, né? Ó, no time frame de 1 hora, cuidado com esse padrão aqui, ó. Ombro, cabeça e pode fazer o ombrinho aqui também, tá? E se romper a linha do pescoço, que é a linha da neckline, que seria mais ou menos por aqui, ó, tá? Nos 190 mil, aí a gente vai começar essa reversão forte, tá? No índice Bovespa. Por enquanto tá tranquilo, dá para aproveitar os movimentos ainda de repiques, de scalps no dia, né? Certo? Ok? Então, fica atento, trader. Fica atento. Beleza pura? Juízo, bons 3, ó, já revertendo aqui no 15 minutos. E nos 5 minutos, mini índice, ó, também. Certo? Então, juízo, cuidado, bons trades. A semana promete fortes movimentações. É legal para quem gosta de volume e volatilidade, aproveita, né, esses movimentos. Vol. Bom, já aproveito para convidar vocês. Relembrando, hoje tem uma aula às 8 horas. Não perde tempo, faz a sua inscrição. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se você não fez, corre lá. E se quiser compartilhar com seu amigo, pode divulgar porque é gratuito. É numa sala fechada, você pode ligar sua câmera, seu áudio e interagir ao vivo comigo, ok? Tudo sobre como você pode te ajudar nas operações com a inteligência artificial ao seu favor. Lembrando, pessoal, ela não é para decisão no mercado, mas ela serve como um copiloto, tá? Para te ajudar a pilotar toda essa nave espacial, ok? E ó, então se inscreve, o link vai estar na descrição. Deixa o like aí pra gente, para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve no canal também e ative o sininho para ser avisado. Grande abraço a todos, juízo, e te vejo à noite, hoje, com a aula especial aqui da Easy Markets. Chega por hoje, um grande abraço a todos e juízo. Valeu, até amanhã. Até a noite, né, se você vai participar, e até amanhã novamente. Grande abraço.